ao invés de dizer meu Pai, meu Senhor, Santíssimo Deus, eu digo assim, Deus. Primeira coisa que eu falo assim, Deus de quem? O que Deus? Porque a Bíblia fala que existe, que o nosso Senhor é o único e verdadeiro Deus, mas que os homens se relacionam com outros deuses. Então, se existem nomes de outros deuses, quando eu vou me referir a Deus, eu preciso ser específico. Por isso Pai Nosso, Pai amado, meu Paizinho Deus, querido, meu Senhor, meu Deus, meu Deus Criador. Altíssimo, meu Criador, Criador dos céus e da terra. Eu gosto muito desse termo. Eu, particularmente, nas minhas orações, uso muito esse termo. Porque aí eu estou sendo bem específico, né? Criador dos céus e da terra. Só tem um, né? Não tem mais ninguém, é Deus. E aí eu coloquei ele no lugar dele, eu no meu lugar. Beleza, iniciei a oração. Quem é esse Deus? Quem é esse Pai? Quem é esse meu Senhor, Criador dos céus e da terra? Que está nos céus. Aí lá só tem um. Então eu agora eu trouxe uma referência, um reconhecimento. Eu identifiquei com quem eu estou falando. Pai nosso que está no céu. Aí eu vou e dou honra a ele. Glorificado seja o teu nome. Pai nosso que está no céu. Glorificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Aí agora, eu estou no momento aqui que eu estou trazendo, que eu estou falando para Deus o seguinte: Senhor, assim como o Senhor faz no céu, realiza na terra, na minha vida, algo que eu vou conversar com o Senhor agora. Faz com que o seu poder e a sua vontade se manifeste. Aí talvez entre a Alessandra, porque agora é a vontade do Senhor. Essa parte da oração está falando da vontade de Deus e não a minha. E aí, como é essa parte, Alessandra? Então, colocar diante do Senhor o seu sentimento, a sua dor, a sua expectativa, mas pedir que seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós, principalmente envolvidas emocionalmente, a gente não enxerga nem o que está ao nosso redor, quanto mais o que está lá na frente. E o Senhor não. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor, o que não é, o porquê de cada coisa, porque nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito, não que seja o propósito do Senhor, mas tudo tem um propósito. Então, o que eu faço é colocar para o Senhor o que eu gostaria, o que eu estou sentindo. Eu coloco para o Senhor o sentimento, mas digo para o Senhor que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu tenho um olhar muito limitado. Envolvida numa dor, eu posso até não estar olhando nada, não estar enxergando nada. Então, Senhor, que seja feita a sua vontade. Uma outra expressão que eu utilizo muito, que faz muito sentido para mim, é isso ou melhor, para o bem maior. Isso ou melhor. Então, Senhor, eu gostaria muito que meu marido voltasse hoje. Que o Senhor faça aqui na terra isso ou melhor. Eu não sei o que é melhor, mas o Senhor sabe. Isso, Senhor, ou melhor. E que seja para o bem maior, que não seja para o ego da Alessandra. Senhor, eu quero que meu marido volte hoje porque eu não consigo ficar sem ele. Então é só para o meu ego. E outras coisas que possam estar envolvidas nisso. Ah, Alessandra, o que pode estar envolvido no meu marido estar lá fora? Gente, tanta coisa, porque realmente a gente não tem essa visão. Mas pode ter cura dele, cura de outras pessoas, pode ter um monte de coisa envolvido. Então, que seja para o bem maior e não para o meu ego. Mas isso é o que faz sentido para mim, tá, gente? Não necessariamente que vocês tenham que repetir essas palavras. Vai lá, Ivan. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Não é somente o alimento, comida.
mas é toda a necessidade que eu tenho. Então, qual é a minha necessidade hoje? Hoje está doendo muito, eu preciso desse pão. Hoje, eu vou encontrar o meu cônjuge numa audiência de divórcio. Chegou um momento que isso é muita dor para a maioria das pessoas. Então, hoje eu preciso de revestimento, eu preciso de paciência, eu preciso que o teu espírito me console, eu preciso que o Senhor me tome, porque que não seja eu naquele lugar, porque eu vou querer quebrar tudo. Eu vou até querer quebrar o juiz lá, talvez eu saia presa, depende do comportamento, do temperamento de cada pessoa. Ou eu vou chorar muito. Não. Hoje eu preciso do Senhor. Eu preciso do pão aqui, desse pão, desse alimento, nessa área, desse suporte. E aí isso é justo. Então, é para o dia, é para o momento, é para a ocasião, porque o Senhor nos sustenta todos os dias. Todos os dias. E essa oração tem essa base. Por isso que a oração é para ser feita todo dia, né? A gente ora todo dia, né? E aí, hoje, eu preciso desse alimento. Perfeito. Ok? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora... Esse é um dos pontos mais polêmicos, né, Ivan? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos fazem mal. E agora? E aí, gente, nesse momento de deserto, é muito importante entender isso. Eu falo muito a respeito disso, de outras formas, não exatamente na ordem da oração. Não precisa. Mas a questão é, se eu tenho falta de perdão dentro de mim, como eu quero agir de Deus? O Senhor diz para nós perdoarmos, inclusive na estrutura da oração. Perdoa para ser perdoado. Em outras palavras, perdoa para ser alcançado, perdoa para ser curado, perdoa para viver o milagre, perdoa para ser saudável, perdoa para ter vida, gente, para ter canal direto com o Senhor. Perdão é vida, senão o Senhor não colocaria de tantas formas isso na Bíblia e o próprio Jesus não traria isso como modelo de oração. É tão forte essa questão do perdão que Jesus trouxe, porque é justamente esse ponto o que mais atrapalha o cumprimento do segundo maior mandamento que Deus deixou para nós. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Amar ao meu próximo como a mim mesmo é o primeiro. Na verdade, o que Jesus está colocando nessa oração assim? Ó? Senhor, me ajuda a fazer por ela o que eu quero que façam comigo. Exatamente. E qual é o ponto aqui da oração, né? Especificamente de quem está no deserto? Se eu estou orando ao Senhor com o coração cheio de raiva, de rancor, de falta de perdão pelo marido, eu quero que ele volte, mas se eu pudesse eu matava ele. Cheio de raiva pela OM ou pelas mulheres que estão na vida dele, porque às vezes são várias mulheres, se eu estou morrendo de raiva, de rancor, de mágoa da minha sogra que falou mal de mim, que não ficou do meu lado, a minha cunhada que falou mal de mim, não ficou do meu lado, até com raiva até do cachorro, que ao invés de ficar comigo, o cachorro foi com ele, preferiu ficar com ele, e os meus patrões, e os meus pastores, e minha comunidade de fé, e os amigos, e morrendo de raiva de todo mundo, e não perdoando ninguém. Ao meu ver, isso impede, isso dificulta o meu relacionamento com Deus. Isso dificulta a minha resposta junto ao Senhor, ao meu ver. Essa é a forma que eu entendo e essa é a forma que eu pratico desde que, né, eu tive o privilégio de conhecer, de me aproximar de Jesus. Então, um grande ponto de atenção é perdoar. Então,
eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, porque a minha oração ela vai chegar como perfume suave ao Senhor. Então, nesse momento, eu posso falar para o Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas falhas, perdoa o meu ego, perdoa a minha carnalidade, assim como eu perdoo. Assim como eu perdoo meu marido, assim como eu perdoo a OM, assim como eu perdoo a minha sogra, a minha cunhada, o meu cunhado, o cachorro, o vizinho, os pastores, perdoo a comunidade, eu perdoo todo mundo, gente, eu perdoo todo mundo, isso é saúde, eu perdoo. Aí você pode me dizer assim, Alessandra, mas você viveu isso, você sabe que não é fácil. Você realmente perdoou? Gente, falar aqui para vocês de todo o coração. Eu passei esse deserto com o coração limpinho, limpinho, limpinho. Posso falar sobre isso? Porque talvez isso faça mais sentido para o pessoal. A Alessandra realmente perdoou. Talvez eu seja a pessoa que saiba se ela perdoou ou não. Porque se ela não tivesse perdoado, eu seria o primeiro a sentir no momento que voltei para casa. E aí eu posso garantir para vocês, perdoou. Porque em nenhum minuto, desde o dia que eu voltei, que pisei em casa pela primeira vez, eu me senti cobrado por nada do que eu tinha feito. E olha que eu entendia que ela tinha direito de cobrar, de se posicionar, de ter alguns receios. É claro que dentro do tratamento tinha alguns gatilhos que fazia que eu cometia, que fazia com que ela lembrasse alguma coisa, naquele momento gerava uma tristeza ou um comportamento ali de se afastamento, mas de não consequências, não de pessoas. Mas nunca de cobrança. Ela nem um minuto chegou até mim, se posicionou diante de mim. Você não pode mais fazer isso por causa daquilo, com medo de acontecer de novo. E eu sei que tem medo, porque isso é humano. No início ali tem aquele medinho, início, um pequeno trauma, né? De que isso possa se repetir. O Ivan está realmente arrependido? O Ivan está realmente transformado? E não, claro que não estava, né? Claro que no início disso não estava. Então, claro que tem ali um receio de pode não dar certo, mas confiando no Senhor. E nada de falta de perdão. O perdão realmente foi liberado e foi vivido. Quando a gente estava junto, quando a gente saía, quando a gente sentava para jantar, conversava, sorria, sentava para ver filme, dormia, namorava, em nenhum momento existiu nada, nenhum bloqueio que sugerisse uma falta de perdão, e a falta de perdão faz doer, né? Então, assim, nenhuma dor tão forte que impedisse a gente de literalmente recomeçar. Então, eu posso afirmar, sim, ela perdoou. E o perdão, Ivan, não é só para o marido, né? O perdão é para todas as pessoas envolvidas. E eu não perdoei quando o Ivan voltou, não foi isso. Eu perdoava cada situação que acontecia, né? Eu me distanciei o máximo de tudo que eu pude. Mas quando alguma coisa chegava, quando alguma coisa de repente machucava, porque algumas nem machucavam, mas se machucava, eu perdoava ali na hora. Fulano falou não sei o que, uma coisa absurda, coisa de outro mundo. Eu perdoo. Eu não estou falando com a pessoa, estou falando comigo, né? Dentro de mim. Eu perdoo essa pessoa. Por quê, gente? Eu não sou diferente de vocês, eu não sou especial, eu não sou uma extraterrestre, mas eu sei o que a falta de perdão faz na nossa vida. Eu sei o que a falta de perdão faz na minha oração junto ao Senhor, ao meu corpo físico, ao meu corpo emocional. Eu sei o que faz ao meu redor. Então, isso é algo que eu decido não viver. Eu decido não viver a falta de perdão. Não é por um acaso que Jesus ensina isso, que a Bíblia fala tantas vezes sobre isso. Ah, Alessandra, mas a pessoa falou um absurdo, a pessoa fez um absurdo. Gente, falou, fez. O que eu posso fazer? Perdoar. Agora, eu posso tomar outras atitudes. Eu posso me afastar. Se houver alguma coisa, alguma questão jurídica, eu me posiciono juridicamente.
Se houver alguma postura que eu tenha que ter, eu me posiciono na postura correta, mas não entro ali num julgamento, numa crítica, numa falta de perdão. Não. Cada um dá conta de si, gente. Eu não preciso me preocupar com nada que ninguém tenha feito ou faça. Cada um dá conta de si para o Senhor. Então, de verdade, a minha oração nesse ponto era: me perdoa, Senhor, porque eu perdoo. Em alguma situação que está muito difícil de perdoar, está machucando muito, pede ao Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda a perdoar. Procura terapia, procura oração, jejum, técnicas terapêuticas, alguma coisa você precisa se mover em direção ao perdão. Mas não fica com essa falta de perdão dentro de você, porque isso vai consumir você. Não vai consumir a pessoa que fez, ou que falou, ou que aconteceu. Vai consumir você. Então, o me amar para eu amar alguém. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até amanhã.